Para a compreensão do desenvolvimento do projeto de uma instalação de bombeamento, proponho recordar os conceitos de hidrostática, equação da energia para o escoamento incompressível em regime permanente e o cálculo das perdas de carga. Esses são os objetivos deste vídeo. Na vida é fundamental que saibamos resolver problemas. Vamos praticar isto através de uma bancada de laboratório. Desejamos determinar a pressão P1 nesta seção e comprovar que esta pressão é maior do que a pressão que temos em 3, já que em um trecho de uma instalação sem bomba, o fluido sempre escoa da maior pressão para a menor pressão. Outra coisa que deve ficar bastante claro nessa apresentação é que, diante de um problema, nós temos duas posturas. Uma, podemos ficar esperando que o problema nos fale alguma coisa, e isso jamais vai acontecer. E a segunda, podemos partir para a solução do mesmo. Espero que vocês sempre adquiram a segunda postura. Não esperem para resolver o problema, e sim vão resolvê-lo. Para a compreensão desse problema, é fundamental que a gente recorde as leituras em manômetros metálicos tipo Bourdon, onde lemos a pressão manométrica, que é sinônimo de pressão na escala efetiva. Nesses aparelhos, nós sempre estaremos lendo a pressão que entra menos a pressão externa ao bulbo. E lemos essa pressão aqui no centro, onde temos essa mola calibrada. Então, a leitura da pressão manométrica é em relação ao centro do manômetro. Diante disso, é importante observar que quando o mesmo é instalado na sua parte inferior e desejamos determinar, por exemplo, a pressão nesta seção, ela tem uma diferença de cota em relação à leitura do manômetro metálico, uma diferença de uma cota H. Então aqui nós teríamos uma carga de pressão, já que o fluido nesse trecho se encontra em repouso. Nessa situação é interessante eu corrigir a pressão lida no manômetro em relação à pressão desta seção. A pressão nessa seção será sempre a pressão manométrica, mas, já que eu desço, o gama do fluido considerado vezes a carga de pressão. Agora, existe uma outra maneira que eu posso instalar o manômetro no seu eixo. Nessa situação, o meu H é igual a 0 e eu não tenho nada para corrigir. Então, o que eu estou lendo já é a pressão na própria seção. Então, para o nosso exercício, nós temos uma correção a fazer em relação a esse H. Então, vamos pensar na solução desse exercício pela hidrostática. Hidrostática significa, nesta região e dentro dos manômetros diferenciais, o fluido se encontra em repouso. E o que nós temos? Nós temos a pressão manométrica 12 PSI, ou seja, 12 polegadas, libra-força por polegada ao quadrado. Nós temos esse desnível para correção da leitura do manômetro, de 105 milímetros. Temos o desnível H2, nesse manômetro diferencial em forma de U igual a 230 milímetros. Temos o desnível de 160 milímetros. Sabemos que tanto a água quanto o mercúrio encontram-se a 24 graus Celsius. Então nós teríamos que recorrer a uma consulta para a determinação das suas massas específicas. Consultando, nós teríamos massa específica da água a 24 graus Celsius, 997,3 kg por metro cúbico. Massa específica do mercúrio, 13.536 kg por metro cúbico. Sabemos ainda também que 101.235 Pascal corresponde a 14,7 PSI, uma relação que eu tenho. Na verdade, isso aí foi uma atividade que nós já fizemos com a denominação de atividade supervisionada. Vamos resolver. Para resolver, eu sempre vou adotar uma origem. No nosso caso, eu estaria adotando essa origem no centro do manômetro. E aí eu me pergunto, qual a pressão que existe lá? Eu sei que é a pressão manométrica. Eu marco a pressão lida. A partir daí, eu vou lembrar que eu vou descer, andar na horizontal e subir até chegar no outro ponto que eu não adotei como referência. Ora, eu vou fazer a equação manométrica do ponto M ao ponto 1, já que eu conheço a pressão no ponto M e eu não conheço a pressão no ponto 1, que é a minha pergunta. Então eu teria essa situação, sair de M, marquei PM, vou descer H, gama da água, quando eu desço eu somo, então está lá, ó, gama da água vezes H, vou descer essa cota, mas eu vou também subir a mesma cota do mesmo fluido, que no caso é a água. Quando eu desço eu somo e quando eu subo
eu subtraio, então uma corta com a outra. Vou descer H2 de mercúrio, quando eu desço eu somo, então mais gama do mercúrio vezes H2. Vou descer esta cota, vou subir a mesma cota de mercúrio. Quando eu desço eu somo, quando eu subo eu subtraio, então elas também vão se cancelar. Vou subir H2 de água, quando eu subo é negativo, então menos gama da água vezes H2. E igualo com a pressão no ponto 2. Só que se eu adotasse o ponto 2 como origem, eu sairia do 2 para chegar no 1. E eu me perguntaria qual a pressão que age no ponto 2. Ora, a pressão que age no ponto 2 é toda essa expressão que nós acabamos de escrever. Então, portanto, continuamos a partir dela. Desceríamos essa cota de água e subiríamos a mesma cota de água. Quando eu desço, eu somo, quando eu subo, eu subtraio, então elas também se cancelam. Então, estaria descendo H1, gama do mercúrio, quando eu desço, eu somo, então mais gama do mercúrio vezes H1. Essa outra cota eu desço, essa mesma cota eu subo, elas se cortam, se anulam, porque quando eu desço eu somo e quando eu subo eu subtraio, e ambas são de mercúrio. Vou subir H1 de água, então quando eu subo é negativo, menos gama da água vezes H1, e vou chegar em 1, vou igualar a P1. Agora, é fundamental que eu lembre que para resolver essa equação, todas as grandezas devem estar no mesmo sistema de unidade, ou seja, a equação tem que ser considerada homogênea. Para isso, a primeira coisa que nós vamos transformar é de PSI para Pascal. Então eu tenho aqui a transformação, né? Eu sei que 101, 235 Pascal é igual a 14,7 PSI, então, portanto, 1 PSI seria 101, 237, 14,7 Pascal. Então basta retirar o Pascal e multiplicar o nosso valor lido por essa expressão. E a partir daí eu vou lembrar na homogeneidade da minha equação. Então eu teria a pressão manométrica 12 vezes 101, 235 sobre 14,7 Pascal, o Hzão passando para metro 0,105, o H2 0,23 metro, o H1 0,16 metro. O gama da água, lembrando que o peso específico é massa específica pela aceleração da gravidade, basta eu pegar a massa específica que eu tinha e multiplicar pela aceleração da gravidade, 9,8. Então aqui eu tenho esse produto para achar o peso específico da água, esse produto para achar o peso específico do mercúrio. Todos estão no sistema internacional, então basta substituir os valores. Esta conta nos dá 82.640,82, 9.773,54 é esse produto, 132.652,8 é esse produto. A partir daí, a minha única incógnita é a pressão na seção 1. Vou tirar que a pressão na seção 1 vai ser aproximadamente 131.590 Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Pessoal, isso foi a solução pela hidrostática. Agora nós vamos pegar o mesmo problema e vamos tentar resolvê-lo pela hidrodinâmica. Então nós temos o mesmo problema, estamos resolvendo pela hidrodinâmica. Então nós temos PM, temos o H, temos o H2, o H1, sabemos as propriedades da água e do mercúrio, sabemos a relação de PSI para Pascal. Só que agora nós vamos resolver o problema pela equação da energia. E quando eu penso na equação da energia, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso conhecer a vazão de escoamento. E como é que eu vou determinar a vazão de escoamento? Ora, a água que passou pelaquela seção vai cair dentro de um reservatório. Eu vou cronometrar o tempo para que a água suba um ΔH. E aí eu vou lembrar da determinação da vazão de forma direta. A vazão é volume sobre o tempo, ou seja, é o ΔH vezes a área do tanque dividido pelo ΔT. Lembrando que a área do tanque é L1 vezes L1 vezes L2. Então aqui nós temos o Klaus medindo L1 e L2 e determinando o tempo para achar a vazão. Ora, isso pode ser visto no YouTube nesse endereço aqui. É só clicar e assistir a coleta de dados. Lá vocês também vão estar em contato com uma bancada de laboratório. Interessante até para ver, já que a mesma caracteriza uma instalação de recalque, eu vou estar definindo uma instalação de recalque, que é aquela que leva um fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Nesse caso, o meu L1 é 74 centímetros, o L2 é 73,6 centímetros, o meu ΔH é 100 milímetros e o ΔT é 19,69 segundos. Dessa maneira, com todos os dados que nós temos, nós vamos escrever a equação da energia de 1 a 3. Lembrando que a equação da energia é sempre a carga inicial mais a carga da máquina igual a carga final mais as perdas. Ora,
Se eu estou indo de 1 para 3, a minha carga inicial é o H1. Quando eu vou de 1 para 3, eu não passo por nenhuma máquina, então eu não tenho H de máquina. Meu H final é o H3 e a minha perda de carga é de 1 a 3. Sempre a carga total em uma seção seria a carga potencial de posição, mais a carga de pressão, mais a carga cinética. Eu poderia até pensar em carga termodinâmica, só que a carga termodinâmica só muda com a mudança de temperatura. Como o escoamento é isotérmico, eu sei que a carga termodinâmica na seção 1 e na seção 3 são iguais e automaticamente elas vão desaparecer. Então eu teria isso igual a carga potencial em 3, mais a carga de pressão em 3, mais a carga cinética em 3, mais a perda de 1 a 2, mais a perda de 2 a 3, já que essa soma me caracteriza a perda de carga de 1 até 3. Adotando o pHr no eixo do tubo. Se eu adotar o pHr no eixo do tubo, automaticamente eu sei que Z1 é igual a Z3. Por outro lado, nós sabemos que a pressão P3 seria a minha pressão lida aqui, corrigida com gama vezes H. Então eu estou corrigindo essa pressão e achando a minha pressão em 3 em 83.667,04 Pascal. Dessa forma, eu já vejo que eu tenho a necessidade, já que eu conheço a vazão, de achar as velocidades médias, tanto na seção 1 quanto na seção 3, e através da velocidade média calcular o número de Reynolds e definir os coeficientes de Coriolis, ou seja, o alfa1 e o alfa3. Ora, eu vou achar a vazão, ΔH passando para metro 0,1 vezes 0,74 vezes 0,73, que seria L1 e L2, dividido pelo tempo. Vou achar uma vazão de 0,00277 metros cúbicos por segundo, ou seja, 2,77 litros por segundo. Aí nós vamos achar as velocidades médias do escoamento. Desta forma, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com aço 40. Esse aço 40 eu tenho um diâmetro nominal de 1,5 polegadas e de 1 polegada. Eu não faço cálculo nenhum com diâmetro nominal. Eu uso diâmetro nominal para compras. Agora, os cálculos devem ser feitos pelo diâmetro interno. Para isso, eu tenho que consultar a norma de aço, que no caso é a ANSEM B3610. Então eu tenho lá a tubulação de 1,5, a tubulação de 1. Então a norma de aço está aqui. Eu tenho uma coluna onde eu tenho diâmetro nominal em polegada, diâmetro externo em milímetro, designação de espessura, espessura de paredes, diâmetro interno e área de seção livre. Então, nesse caso, nós sempre estaremos pegando o diâmetro interno e a área de seção livre. Então, no nosso caso, quando eu pensei em um diâmetro nominal de 1 polegada, com uma espessura 40, o seu diâmetro interno seria 26,6 milímetros e a sua área de seção livre seria 5,57 centímetros quadrados. Já o diâmetro nominal de 1 polegada e meia, com espessura 40, teria um diâmetro interno de 40,8 milímetros e uma área de 13,1 centímetros quadrados. Então, voltando para a nossa bancada, eu vou calcular as velocidades médias, já que eu tenho a vazão. Então, eu teria, no caso de V1, que é 1 polegada e meia, seria a vazão em metros cúbicos por segundo e a área também em metro quadrado, para que possamos ter uma homogeneidade. Então, como eu tenho a área em centímetro quadrado, para transformá-la para metro quadrado, basta dividir por 10.000 ou multiplicar por 10 a menos 4. Então eu estou tendo uma velocidade média na seção 1 na ordem de 2,12 metros por segundo. Na seção 3, onde a minha área é 5,57 centímetro quadrado, passei para metro quadrado, ou seja, multipliquei por 10 a menos 4, vou ter uma velocidade média de 4,97 metros por segundo. Importante observar que na prática eu estaria revendo o dimensionamento desse tubo de 1 polegada, já que essa velocidade está excessivamente alta para uma instalação comum de bombeamento usando a água. Portanto, por que eu vou considerar isso desse exercício? Eu estou no laboratório. No laboratório eu quero visualizar as perdas. Acabo exagerando um pouco nos valores. A partir daí vamos tentar definir os alfas. Para tanto, eu vou calcular o Reynolds na seção 1. Calculo o Reynolds na seção 1. Eu tenho velocidade média, diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática da água a 24 graus Celsius, 0,913, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Eu vou tirar um número de Reynolds, 94.738,23. Ora, eu sei que isso é turbulento. Eu sei também que o Reynolds na seção 3 é maior do que o Reynolds na seção 1, porque a velocidade média é maior. Daí eu posso afirmar que tanto o alfa1 quanto o alfa3 são praticamente 1. Voltando para a nossa equação, nós teríamos a pressão P1
dividido pelo gama da água, já que é a água que escoa, mais o alfa, que é 1, velocidade média na seção 1, dividido por 2G, igual a pressão na seção 3, dividido pelo gama da água, mais o alfa, que é 1, vezes a velocidade média na seção 3, dividido por 2G, mais as perdas de 1 para 2 e a perda de 2 para 3. Portanto, eu tenho que achar essas perdas se eu quero realmente determinar a minha pressão P1 pela hidrodinâmica. E como é que eu vou determinar de princípio essa perda? Eu vou aplicar a equação da energia, por exemplo, de 2 a 3. Então eu ficaria com a carga total em 2 igual a carga total em 3 mais a perda de carga de 2 para 3. Lembre, carga total definido pela carga potencial de posição, carga de pressão, carga cinética. Carga potencial de posição, carga de pressão e carga cinética. Eu sei que a minha seções tenha a mesma cota. Então Z1 corta com Z3. Por outro lado, com uma área constante, eu sei que a velocidade em 2 e em 3 são iguais. Se as velocidades são iguais, os reinos são iguais e os alfas são iguais. Portanto, as cargas cinéticas também vão desaparecer. E eu vou tirar que a perda de carga de 2 para 3 é simplesmente a diferença de pressão P2 menos P3 sobre gama. E essa diferença de pressão eu determino no manômetro diferencial em forma de U, como nós vimos. Eu tenho pela equação manométrica que P2 menos P3 seria o desnível, vezes o gama do mercúrio menos o gama da água, que é o gama do fluido que está escoando. Jogando isso na nossa equação, já que conhecemos o desnível, o gama do mercúrio e o gama da água, obtemos uma perda de carga de 2 para 3 de 2,892 metros. Agora nós vamos aplicar a equação de energia de 1 a 2. Só que neste caso eu teria a carga total em 1 igual a carga total em 2 mais as perdas de 1 a 2. Novamente, carga potencial, carga de pressão, carga cinética, carga potencial, carga de pressão e carga cinética. Só que aqui eu só corto os Z's. Por quê? Porque as velocidades são diferentes. As áreas vão ser diferentes. Então eu vou tirar que a minha perda de 1 para 2 seria P1 menos P2 sobre o gama da água, mais o alfa, que eu sei que é 1, velocidade em 1, 2,12 ao quadrado, menos o alfa, que é 1, vezes 4,97 ao quadrado, sobre 19,6. Observem que esse valor está dando negativo. Porém, a soma vai dar positivo. Não tem sentido eu ter uma perda de carga negativa. Perda de carga negativa seria a mesma coisa que você andar com o seu veículo e estar fabricando combustível. Seria legal, mas isso até hoje não é verdade. Então, vamos achar agora novamente P1 menos P2. Ora, P1 menos P2 é pela equação manométrica aplicada a esse manômetro aqui. Então eu tenho P1 menos P2 H1 gama do mercúrio menos o gama da água. Passo a ter o desnível 0,160, tenho o gama do mercúrio, o gama da água, tiro a perda de 1 para 2, que vai nos dar 0,981 metros. Observe que é uma perda bem menor do que a anterior. Por quê? Na anterior eu tenho um comprimento diferente de zero, aqui eu tenho um comprimento desprezível. Na anterior a minha velocidade é bem maior do que aquilo que eu tenho aqui, já que eu tenho duas velocidades. Mas nós vamos discutir isso daqui a alguns instantes. Por enquanto vamos achar essa perda de carga, voltamos para a nossa equação. Agora nós já temos a perda de 1 a 2, perda de 2 a 3, podemos achar a pressão P1. Substituindo os valores, nós vamos achar um P1 131.596 Pascal, contra o que nós havíamos achado pela hidrostática de 131.590 Pascal. Ora, muito próximo, a diferença certamente é desprezível. Então eu acabo de observar que eu posso solucionar o mesmo problema tanto pela hidrodinâmica como pela hidrostática. Vamos refletir um pouco sobre essas perdas que nós acabamos de calcular. Volto a frisar. Quando eu fui de 1 para 2, o meu comprimento era desprezível. De 2 para 3 ele já não era. De 1 para 2 eu tinha variação de área. Quando eu fui de 2 para 3, a área era mantida constante. Está me parecendo que existem dois tipos de perda de carga. Isso mesmo, eu tenho realmente dois tipos de perda de carga. Isso deve ficar bastante claro quando eu revejo a nossa bancada de laboratório. Vamos voltar para lá. Então, quando eu fui de 1 para 2, eu tinha uma área constante, o meu comprimento não era desprezível e eu não tinha nenhum acessório hidráulico entre essas duas seções. Quando isso ocorre, eu vou falar que eu estou tendo a perda de carga distribuída ou a perda de carga contínua,
que nós vamos representar pela letra HF. Então aqui a minha perda de 1 a 2 seria a perda distribuída de 1 a 2. Já nos trechos com comprimentos desprezíveis, onde eu tenho uma presença de um acessório hidráulico, uma mudança de direção, uma mudança de seção, ocorre o que nós chamamos de perda de carga localizada ou singular, que no nosso curso nós representamos por HS. Portanto, quando eu considero de 3 a 4 com comprimento desprezível, eu tenho um acessório hidráulico aqui que é uma válvula gaveta. Aqui eu tenho a perda de carga localizada na válvula gaveta. Quando eu considero a luva de redução, então eu estou de 1 a 2, eu tenho uma redução diária. E aqui eu tenho uma perda de carga localizada também. Portanto, nesta bancada, a perda de 1 a 2 é uma perda singular de 1 a 2 e a perda de 3 a 4 é uma perda singular de 3 a 4. Para os projetos, não podemos usar os procedimentos mostrados até agora, já que ainda a instalação não existe fisicamente. E aí, como fazemos? Recorremos às equações empíricas, ou seja, aquelas que são obtidas através de ensaios em laboratórios. Vamos começar então? Sim, iniciamos com a perda de carga distribuída, o nosso HF. Lembre, eu não posso ter acessório entre as seções consideradas para o seu estudo, a área tem que ser mantida constante e o comprimento tem que ser diferente de zero. Esta perda ocorre devido à viscosidade do fluido e às rugosidades internas das paredes. Isso mesmo, e não podemos esquecer que estas aumentam com o decorrer do tempo e acabam diminuindo a vazão do escoamento. Veja só, aqui são dois exemplos, duas fotos reais do que eu posso ver internamente aos tubos. Deem uma olhada o quanto aumentou a nossa rugosidade. E o que isso vai acarretar mesmo? Isso vai me acarretar uma diminuição da vazão. Observe essa tabela que eu retirei do livro do professor Azevedo Neto, chamado Manual de Hidráulica. Pensem aqui num tubo, por exemplo, de 4 polegadas. Eu estou com tubos novos, 100% da vazão. Passou 10 anos, ela já cai para 81%. Passou 20 anos, ela caiu para 68% e assim por diante. Essa tabela nos mostra como eu tenho uma redução da vazão com o decorrer do tempo, ou seja, com o aumento das incrustações. E no tubo liso, não ocorre a perda de carga distribuída? Também ocorre. E como nós vamos calcular essa perda de carga? Devido à viscosidade e à rugosidade. Ela também recebe o nome de contínua, certo? Sim, é distribuída ou contínua. Nós vamos recorrer a uma das maneiras que não apresenta nenhuma limitação. Existem várias maneiras para o seu cálculo. Hoje nós vamos estar apresentando a fórmula universal, também chamada fórmula de Darcy-Weisbach. Nós temos, nesse caso, que a perda de carga distribuída é igual a um coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento do trecho considerado, dividido pelo diâmetro hidráulico vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G. Ora, lembrando que a velocidade média é a vazão sobre a área, nós também podemos calcular essa perda de carga distribuída pelo coeficiente de perda de carga distribuída, que também é chamado de coeficiente de Darcy ou coeficiente de Darcy-Weisbach, vezes o comprimento do trecho considerado dividido pelo diâmetro hidráulico vezes a vazão ao quadrado sobre 2G vezes área ao quadrado. A fórmula universal acaba sendo até hoje a mais empregada, principalmente porque ela é válida para qualquer tipo de fluido e para qualquer tipo de material. Vamos aprender fazendo. Resolvam os próximos problemas. Considerando a perda de carga de 2 a 3, especifique o coeficiente de perda de carga distribuída experimental nesse tubo. Bom, na verdade, é simplesmente para eu aplicar a fórmula universal. Eu tenho a perda de carga, que nós havíamos calculado, 2,892. Tenho a vazão de escoamento, 2,77 litros por segundo. E, pela norma ANSI B36, nós tínhamos visto que para o diâmetro nominal de 1 polegada, aço 40, o diâmetro interno era 26,6 milímetros e a área 5,57 centímetros quadrados. O comprimento de 2 metros. Vamos adotar a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos aprender fazendo. Como trata-se de um tubo de seção transversal circular e forçado, podemos reescrever a fórmula universal. Por quê? Porque o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno e a área seria πd ao quadrado sobre 4. Dessa forma, eu posso falar que a perda de carga distribuída seria 16 sobre 2G vezes π ao quadrado, vezes o coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o comprimento considerado, o diâmetro à quinta, vezes a vazão ao
ao quadrado. Substituindo os nossos valores, eu tenho aqui a perda, 2,892, 16, 2 vezes 9,8, π ao quadrado, vezes o coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o comprimento, que é 2, o diâmetro passando para metro, 0,0266 elevado à quinta, vezes a vazão em metro cúbico por segundo ao quadrado, por isso que eu dividi por 1000. Ora, a nossa única incógnita é o F. Tiramos um F de 0,0303. Legal, isso eu até entendi, mas será que ele vai coincidir com quando o acharmos de outra maneira? Vamos discutir isso logo adiante. Vamos voltar para a nossa situação da perda de carga localizada. Como nós vamos calculá-la? Como vamos calcular o nosso HS? Uma das possibilidades é pela equação. HS, a perda de carga localizada ou singular, é igual ao coeficiente de perda de carga singular vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G, que é igual também, lembrando que a velocidade média é a vazão sobre área, ao coeficiente de perda de carga localizada ou singular vezes a vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área ao quadrado. Vamos novamente considerar aquilo que nós já estudamos. Vamos pegar o trecho que nós tínhamos lá, a redução de 1 para 2. Nós calculamos as perdas de 0,981. A vazão era 27710 a menos 3, ou seja, 2,7 litros por segundo. Tínhamos um diâmetro de 1,5 polegadas, pela norma Hansen. O diâmetro interno era 40,8 e a área 13,1 centímetro quadrado. 1 polegada, Hansen B3610, diâmetro interno 26,6 milímetros e área 5,57 centímetro ao quadrado. Lembre que para esse diâmetro havíamos achado uma velocidade média de 2,12, um coeficiente de Coriolis 1, já que o Reynolds era turbulento, bem maior do que 4.000, e aqui também, nós havíamos achado uma velocidade média de 4,97 metros por segundo. Vamos adotar o G9,8 metros por segundo ao quadrado. Importante aqui, por que esse exemplo foi considerado? Toda vez que eu for calcular a perda de carga localizada e eu tenho 2 diâmetros, é mais comum se trabalhar, até por questão de segurança, com um diâmetro menor, ou seja, com a velocidade média maior. A partir daí, nós vamos ter que o nosso HS é 0,891 igual a KS vezes 4,97 ao quadrado sobre 19,6. Uma única incógnita, tiramos o nosso KS 0,71. E dessa maneira que determinamos as perdas de cargas em laboratório e também determinamos os seus coeficientes, seja o coeficiente de perda de carga distribuída, seja o coeficiente de perda de carga localizada. É também através dessas experiências que as fórmulas empíricas são criadas. Mais adiante nós vamos estar estudando outras fórmulas empíricas com as suas limitações. E no caso de projeto, nós não vamos poder executar dessa maneira, porque novamente nós não vamos ter a nossa instalação física. E como nós vamos determinar os coeficientes? Como vamos determinar, por exemplo, vamos iniciar com o coeficiente de perda de carga distribuída. Bom, existem novamente várias maneiras para fazer esse cálculo, mas eu vou recomendar aquela que foi desenvolvida por nós mesmos e está disponível na web. Para isso, vocês entram na minha página www.escoladavida.com.br/hidráulica_1/consulta.html. Lá, por exemplo, vocês vão clicar na determinação do F por Haaland, que é uma fórmula empírica, Swamchem é outra fórmula empírica, Churchill, outra fórmula empírica, e a planilha onde eu desenvolvi o atingir método, determino o F da mesma forma que eu faria no diagrama de House ou no diagrama de Moody. Então, como que eu trabalho com essa fórmula? Vamos verificar isso. Importante só que vocês saibam que, de princípio, a planilha foi construída, no caso da leitura direta, para água até 40 graus. Se eu quiser valores superiores ou para outros fluidos, eu vou ter que digitar alguns deles. Então, nós iniciamos sempre colocando a temperatura da água e a partir daí nós lemos a viscosidade dinâmica, a massa específica e a viscosidade cinemática. Então, primeiro, sempre entramos com a temperatura da água. 2, em seguida, nós vamos digitar o diâmetro em milímetro e área em centímetro quadrado. Diâmetro em milímetro e área em centímetro quadrado. Posteriormente, nós vamos colocar a rugosidade equivalente, que seria a rugosidade que existe em cada material, considerada como uma distribuição uniforme, que é tabelado para tubulações novas. Eu coloco essa rugosidade em metro. Depois, nós vamos digitar a vazão em metro cúbico por hora. Então, se nós tivermos com a vazão em litro por segundo, basta multiplicar por 3,6, nós já teremos em metro cúbico por hora.
Clicamos na última aba, onde nós temos lá a comparação dos Fs, e lá nós vamos ter vazão, velocidade média, Reynolds e todos os Fs. E aí basta trabalhar com ele. É nessa última aba, e aqui nós temos as leituras dos Fs. Não esqueça, para o escoamento laminar eu não vou precisar de nada disso. Por quê? Porque para o laminar, quando o Reynolds é menor ou igual a 2000, o meu F é 64 sobre o número de Reynolds. E a partir daí eu não preciso usar nem planilha, nem gráfico, nem nada. É simplesmente fazer uma continha, 64 dividido pelo número de Reynolds. Alguns exemplos de rugosidades equivalentes. E no caso do KS? No caso do KS é simples. Nós temos aqui o quê? Os valores também tabelados. Em função da singularidade, nós temos os valores tabelados do KS. Como apenas algum exemplo. Só que, claro, outras bibliografias devem ser consultadas. Aqui, por exemplo, eu também tenho os catálogos, tanto da Tupi quanto da Mipel, que dão valores. No caso da Tupi só, ela não dá o KS, não. Ela vai dar um valor do comprimento equivalente, que é o que eu mais uso para a execução de projeto. Quando eu uso o comprimento equivalente, é um comprimento imaginário que substitui a singularidade e, a partir daí, eu só considero perda de carga distribuída. A singularidade é substituída por um comprimento fictício, onde eu tenho uma perda de carga distribuída precisamente igual à perda de carga localizada. Um exemplo aqui da tabela dos L's equivalente em função das singularidades. Novamente afirmo, a Tupi eu tenho lá disponível para vocês, lá na web, e a Mipel. No caso da Mipel eu tenho tanto o KS quanto os L's equivalentes. Vamos aplicar os conceitos do cálculo da perda de carga distribuída pela fórmula universal, compatível com o desenvolvimento de projetos. Considerando o trecho de 2 a 3, calcule a perda de carga distribuída neste trecho. Eu tenho um comprimento de 2 metros, área constante, não tem singularidade nenhuma, então aqui eu só tenho perda de carga distribuída. Eu tenho uma vazão de escoamento de 2,77 litros por segundo, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, rugosidade equivalente do aço 4,6 vezes 10 a menos 5 metros, diâmetro nominal de 1 polegada, aço 40, que pela norma ANSI B3610 vai me dar um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de seção livre de 5,57 centímetros quadrados. Vamos recorrer à fórmula universal, ou seja, sabemos que a perda de carga distribuída é o F, comprimento do trecho, diâmetro hidráulico, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G. Ou, perda de carga distribuída é o coeficiente de perda de carga distribuída, o F, vezes o comprimento L, diâmetro hidráulico, vezes a vazão ao quadrado, 2G, área ao quadrado. Como trata-se de um conduto de seção circular e forçado, nós podemos rearranjar essa fórmula universal, que vai nos dar perda de carga distribuída igual 16 sobre 2G vezes π ao quadrado, vezes F, L, diâmetro interno à quinta, vezes a vazão ao quadrado. Então, para o nosso caso, nós teríamos 16 sobre 19,6 vezes π ao quadrado, vezes F, vezes 2, já que o comprimento no trecho é 2 metros, o diâmetro 0,0266, passando para metro à quinta, vezes a vazão também em metro cúbico por segundo, então 0,00277 ao quadrado. Então, para que possamos determinar a perda de carga, vamos ter que determinar o coeficiente de perda de carga distribuída. Vamos acompanhar isso passo a passo para que fique claro a sua determinação. Bom, vamos ver como determinamos o coeficiente de perda de carga distribuída, nosso F. Entramos no site www.escoladavida.eng.br. Vamos clicar na engenharia. Entrando nesta página, na engenharia, vamos clicar em hidráulica 1. Na engenharia civil. Aqui vamos clicar em consultas e aqui vamos clicar na determinação do F por Haaland, Swemgen, Churchill e planilha. Isso vai nos abrir o Excel. Vamos habilitar a edição e vamos iniciar. Começamos colocando a temperatura da água, no nosso caso 24 graus. E observem que já vai mudar todas as propriedades da água. Entramos em seguida com o diâmetro interno em milímetro, no nosso caso 1 polegada, às 40, 26,6. Em seguida vamos entrar com a área em centímetro quadrado, 5,57. Depois com a rugosidade equivalente, no caso do aço 4,6, 10 a menos 5, então 4,6 e a menos 5. Temos
a nossa vazão, que no caso era 2,77 litros por segundo. Para passarmos de litro por segundo para metro cúbico por hora, multiplicamos essa vazão por 3,6. Então vamos aqui, igual, selecionamos a célula do 2,7 vezes 3,6. Entramos com todos os dados. Volto a falar: temperatura, diâmetro interno em milímetros, área em centímetro quadrado, rugosidade equivalente em metros e a vazão em metro cúbico por hora. Procuramos a última aba, comparação dos F, clicamos e temos aqui todos os valores: vazão, velocidade, Reynolds e os Fs correspondentes. Geralmente trabalhamos com o maior, e esse maior geralmente nos dá o do Churchill. Então vamos adotar o F 0,0241. Esse é o F que usaremos para continuar a solução do exercício. Com o coeficiente de perda de carga distribuída calculado, podemos concluir o exercício, ou seja, vamos calcular a perda de carga no trecho solicitado. Obtivemos um F igual a 0,0241. Colocando na expressão da fórmula universal, não temos mais nenhuma incógnita, podemos calcular a perda de carga igual a aproximadamente 2,298 metros. O valor obtido com os dados do laboratório foi 2,892 metros, cerca de 20,5% maior do que esta. Está coerente, já que a tubulação da bancada não é nova, tem cerca de 20 anos. Com o envelhecimento, ocorre alteração na rugosidade e, em consequência, um aumento da perda de carga, como havíamos visto na tabela do professor Azevedo Neto. Lá, além de mostrar o aumento da perda de carga, mostrava a redução da vazão do escoamento. Através desse vídeo, recorrendo à bancada de laboratório de mecânica dos fluidos, além de exercitar o nosso cérebro, praticamente encerramos a nossa transição do curso de mecânica dos fluidos para o curso de hidráulica, especificamente em relação ao tópico do desenvolvimento de projeto de instalações de bombeamento. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.